Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou o coração nessa manhã se encontra em 1 Crônicas, capítulos número 11, versículos número 1, diz assim: Quando todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, era tu que liderava Israel em batalhas. E o Senhor, teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será príncipe sobre Israel. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei, em Hebrom, onde Davi fez um acordo com eles, perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Glória a Deus. Irmãos, sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Eu estava meditando nela. Percebe que a Bíblia diz que todo o povo vai dizer para Davi: Davi, somos sangue do seu sangue, ou seja, somos um só, Davi. Só que uma coisa que eu acho interessante, irmão, percebe que o povo vai falar assim para Davi: Davi, no passado, quando Saul era rei, era tu que liderava Israel nas batalhas. Percebe que o povo, antes de chegar a Davi sendo ungido a rei, irmãos, tem que entender isso aqui. Olha que interessante. Antes de o povo olhar para Davi se assentar no trono e ser ungido, primeiro eles vão ver as batalhas que Davi tinha. Olha que interessante. Percebe que o povo fala assim: no passado, quando Saul era rei, era tu que liderava Israel em batalhas. E o Senhor disse que você ia se assentar e ser rei sobre Israel. Percebe? O povo está se lembrando do que Deus disse, mas o povo também está se lembrando das batalhas que Davi teve para poder viver o que Deus disse. Não é só porque Deus prometeu que não vai ter luta. Não é só porque Deus prometeu que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, irmão. Aleluia. Escuta só isso aqui. Olha que interessante. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Percebe que o povo falou assim para Davi: Davi, no passado era tu que liderava Israel. Era tu que pelejava por esse povo. Mas o Senhor disse que você ia se assentar, ia ser rei sobre Israel. Escuta só. E assim ungiram Davi. Agora percebe. Antes de Davi ser ungido a rei, o povo está se lembrando do passado dele, das batalhas, das lutas, dos gigantes que ele enfrentou. Ele tinha enfrentado Golias, ele tinha passado por Saul. Saul queria matar Davi. Davi venceu Golias. Davi pelejava, irmão. Mas percebe que depois de tanta luta, Davi vai viver o que Deus disse. Aleluia. Você vai passar dificuldade, você vai passar luta, mas Deus promete que a gente vai viver o que Ele disse, irmão. As lutas não vão impedir você de viver o que Deus prometeu, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta e nem para que se arrependa. Porventura, prometendo Ele, não cumpriria? Percebe? Deus disse que Davi ia ser rei. Davi de fato viveu o que Deus disse, irmão. Aleluia. Aí escuta isso aqui. Escuta. Pelo amor de Deus, olha que interessante. O povo está se lembrando das batalhas de Davi. O povo disse: Davi, no passado, era tu que liderava. Era tu que pelejava por esse povo. Era tu, Davi, que entrava nas guerras. Era tu, Davi, que venceu o povo. Era tu que pelejava contra os filisteus. Mas o Senhor disse que você ia se assentar, ia ser rei. Então percebe, o povo reconhece que Davi tem um chamado de rei. Só que o povo também está reconhecendo as batalhas que ele teve. Tem pessoas que ela enxerga só você alcançando, mas não enxerga o processo que você tem para poder chegar onde você chega hoje. Esse povo aqui não. Esse povo está olhando para Davi e está se lembrando das batalhas, para depois de chegar Davi se sentando no trono. Antes de você enxergar resultado na vida de alguém, primeiro enxerga processo. Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Porque tem pessoas que é assim, irmão. A pessoa vê você prosperando na vida, vê você alcançando algo e fala: ó, tá uma benção. Só que ninguém vê as lutas, ninguém vê a batalha. Eita glória! As pessoas enxergam resultado, mas não vê processo. Aleluia! Mas escuta só, esse povo aqui não. Falou assim: Davi, era tu que pelejava. Era tu, Davi, que entrava nas guerras. Mas o Senhor disse que você ia ser rei sobre Israel. E assim ungiram Davi, rei de Israel. Percebe, Davi vai viver o que Deus disse, mas viveu depois de muita luta, irmão, depois de muita afronta. Se você tomar leitura, você vai ver que Davi ele tinha enfrentado Golias em Samuel 16. 1 Samuel 16, Davi venceu Golias. 1 Samuel 17, Davi venceu Golias. A Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Saul queria matar Davi 2 vezes.
Percebe, olha o tanto de coisa que Davi passou para poder viver o que Deus disse para ele. Deus tinha dito por meio de Samuel. A Bíblia diz que Deus falou para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita. Percebe que antes de Davi se assentar no trono, Deus tinha usado Samuel para ir lá. E a Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Davi e os filhos de Jessé passou em frente de Davi. Eu vou resumir, irmão, porque você já conhece a passagem. A Bíblia diz que os filhos de Jessé passaram em frente ao profeta Samuel. Aí o Senhor disse: Samuel, não é esse, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração, porque Samuel tinha olhado para Eliabe. A Bíblia diz que Eliabe, ele era um homem alto, ele era um homem formoso. A Bíblia diz que quando Samuel olhou para Eliabe, Samuel falou assim: certamente é esse que Deus escolheu. Aí Deus falou na hora: você vê a aparência, o Senhor vê o coração. Aleluia a Deus! Deus não olha para a aparência, filho. Deus não olha para a estatura. Deus olha para o coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor sonda o coração do homem. A palavra do Senhor afirma: quem conhece o coração do homem com temor é o Senhor. Examina o coração e prova cada um de acordo com as tuas ações. Aleluia! Se Deus rejeitou Eliabe, é porque Deus viu o coração de Eliabe tinha maldade, irmão. Eita glória! Deus não olha para a aparência. Deus vê primeiro o coração. Eita glória! Aleluia, Deus! Eita, eu vou dar lugar, Jeová. Escuta só isso aqui, pelo amor de Deus. Escuta. Eita, glória. Aleluia. Aí, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando Davi vai se sentar no trono, a Bíblia diz: então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei, onde fizeram acordo com ele e ungiram Davi, conforme o profeta Samuel havia anunciado. Escuta só. Percebe que Davi vai viver o que Samuel disse. Você lembra o que estava escrito em 1 Samuel 16? A Bíblia diz que em 1 Samuel 16, Deus tinha falado para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé porque tem um escolhido lá. Ele vai ser o rei sobre Israel. Deus tinha rejeitado Saul, porque Saul desobedeceu ao Senhor. Deus não queria ver mais Saul no trono. Irmão, eu quero que você entenda. Deus não rejeitou a pessoa de Saul. Deus disse assim: ó, Samuel, até quando você vai rogar por Saul? Já rejeitei ele como rei de Israel. Deus não rejeitou a pessoa dele. Deus não queria mais ver ele no trono. Escuta só, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Ele tinha desobedecido o Senhor e tinha consultado os médios, em vez de consultar o Senhor. Aí isso foi abominável aos olhos do Senhor, e Deus rejeitou ele por esse motivo. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz, irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Aí a Bíblia diz que depois Deus vai tirar o Espírito Santo de Saul e vai depositar sobre Davi. Davi é escolhido. Aí a Bíblia diz que Davi é ungido a rei. Só que percebe que Davi foi ungido a rei na frente de seus irmãos. Aí a Bíblia diz que quando chega em 1 Crônicas 11, Davi vai ser ungido a rei sobre todo Israel. Então percebe, irmão, Deus disse que Davi ia ser rei, mas Davi demorou para sentar no trono. Davi não sentou imediato, percebe? Ele foi ungido em 1 Samuel 17, se não me falha a memória. Ele foi ungido a rei, na frente dos seus irmãos, dentro da sua casa ele foi ungido a rei. Mas só que em 2 Crônicas 11, que ele vai se sentar no trono diante de todo Israel. Então percebe, Deus falou que ele ia reinar, só que ele não sentou no trono de imediato, irmão. Passou pelo tempo. Davi primeiro teve que lutar, Davi teve que enfrentar gigantes, passou depois de sentar no trono. Tá entendendo, irmão? Não é só porque Deus falou pra você que vai acontecer hoje. Nem tudo, filho, vai acontecer de imediato. A Bíblia diz em Pedro 3,9, 2 Pedro 3,9, se não me falha a memória, diz assim: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Escuta só, eu vou até abrir aqui para você ver. Olha o que está escrito em 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo de número 9, diz assim. Presta atenção. Diz assim: o dia do Senhor, porém... 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em sua promessa, como alguns de vocês julgam. Não se esqueça disso. 1 Pedro 3,8 diz assim: não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Percebe que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não é só porque Deus prometeu para você num dia que vai acontecer. Pode ser que isso que Deus prometeu para você em um dia vai se cumprir em anos, e pode ser que aquilo que Deus prometeu em anos vai se cumprir em um dia. Você está entendendo? Eita glória! Aleluia! Tem coisas que podem acontecer de imediato, mas tem outras que vai demorar para acontecer. Mas escuta só, mas olha por que Deus demora, irmão. Nem tudo Deus vai cumprir de imediato. Percebe o porquê que Deus demora? No versículo diz assim, no versículo de número 10, diz assim, no versículo número 9, diz assim: o Senhor não demora para cumprir sua promessa, como alguns de vocês julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém morra,
mas que todos cheguem ao pleno conhecimento e se arrependam. Escuta só isso aqui. Percebe que Pedro relatou que o Senhor não demora na sua promessa, como alguns de nós julgamos. Às vezes nós julgamos que Deus demora. Às vezes nós falamos, Senhor, por que não aconteceu ainda? Só que Deus é paciente, irmão. A Bíblia diz que o Senhor trata a demora dele como paciência para conosco. Porque Ele sabe, irmão. Tem coisas que Deus dá imediato pra gente, a gente não está pronto. Percebe que Davi, antes de sentar no trono, Davi estava lutando, estava batalhando. E percebe, Davi estava pelejando, irmão. Passou depois de sentar no trono. Davi estava sendo forjado. Escuta só. Nem sempre, filho, que Deus prometeu pra gente, a gente vai viver de imediato. Nós vai viver, mas nem tudo vai ser de acordo com a tua vontade, irmão. Deus não faz como a gente quer, filho. Escuta só. Olha que interessante. Eu vou voltar naquela palavra que eu estava, irmão, porque eu quero focar naquela palavra. Escuta só. Percebe que a Bíblia diz em Crônicas 11, 1 Crônicas 11, percebe que Davi ele vai se assentar no trono, ele vai ser rei. Só que eu vou tomar leitura para você poder entender. Percebe que a Bíblia fala assim que Davi foi ungido a rei, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Percebe que Davi está vivendo o que Samuel disse. A Bíblia diz aqui, ó, ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Lembra que Deus usou Samuel para falar com Davi? Que Davi ia sentar no trono, e Davi de fato viveu o que Samuel disse. Porque a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Tudo que Samuel falava se cumpria. Porque profeta de verdade é aquele que fala e acontece. Olha o que acontece. Eita glória! Olha o que está escrito em Deuteronômio 18, no versículo número 20, diz assim, Deuteronômio 18, 20. Mas o profeta que ousar falar em nome do Senhor alguma coisa que ele não ordenou, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez você se pergunte, como saberemos que a mensagem vem do Senhor ou não? Escuta só, olha que interessante, olha que Moisés está falando para o povo, irmão, escuta isso aqui. Moisés tinha dito assim para o povo, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. Escuta só, e talvez vocês vão se perguntar, como eu vou saber se a mensagem é do Senhor? Aí Moisés falou assim, se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer e nem se cumprir, não foi o Senhor que falou. Eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus, escuta só, eita glória, eu vou dar lugar, Jeová, escuta, olha que interessante, olha o que Moisés falou para o povo, se o profeta falar em nome do Senhor e não acontecer, saiba que não foi o Senhor que falou. Por que Moisés está falando isso? Porque Deus tomou a boca do profeta Balaão e Deus disse, eu não sou filho do homem, nem para que minta, e nem para que se arrependa. Porventura, prometendo eu, não cumpriria? Eita glória, percebe? Quando Deus fala, Ele cumpre. Se alguém entregar uma profecia para você e não acontecer, não foi Deus que falou. Desse fato vocês vão saber se foi o Senhor ou não. Eita glória, porque Jesus disse que vai surgir muitos falsos profetas. Aleluia, escuta irmão, eita glória, eu vou falar, Jeová. Olha que interessante, você lembra, de Jeremias 28? O falso profeta Ananias falava que Deus ia restaurar o lugar, que Deus ia trazer os utensílios, mas era tudo mentira. Ele falava para Jeremias, assim diz o Senhor, mas tudo que ele falou não se cumpriu, porque não era Deus falando na boca daquele homem. Você tem uma leitura também de 2 Crônicas 18, a palavra do Senhor disse que Josafá faz uma aliança com o rei Acabe. Aí a Bíblia diz que após essa aliança ocorrer, a palavra do Senhor vai dizer que Josafá vai ser persuadido pelo rei Acabe, e o rei Acabe vai falar assim, Josafá, vamos comigo a Ramot de Gileade? Josafá vai falar assim, peraí, vamos consultar o Senhor primeiro, para ver o que Deus vai falar. Aí a Bíblia diz que o rei Acabe chama 400 profetas, 450 profetas de Baal, que estavam junto dele. O rei de Israel, ou seja, o rei Acabe pergunta, devemos ir a Ramot de Gileade ou não? Todos eles falam assim, assim diz o Senhor, vai que vocês terão a vitória. Escuta só, percebe, os 450 falavam em nome de Deus, mas Micaías relatou que era tudo profeta mentiroso. Eles falavam que o rei ia ter vitória, mas Micaías veio e revelou que ia ter derrota. Então percebe, se Josafá acreditasse naqueles 450 profetas que diziam que ele ia ter vitória,
ele ia se frustrar. Ele não teve vitória, ele teve derrota. Como disse Micaías. Micaías disse, ó, Senhor me falou que todo Israel ia ser disperso. E o rei de Israel ia morrer na guerra. Percebe? Deus tomou a boca de Micaías para falar que Acabe ia morrer e que ia ter derrota. Mas os 450 profetas mentirosos estavam falando que ia ter vitória. Tem mais mentiroso do que verdadeiro hoje. Percebe? Era 450 profetas mentiroso e só tinha um verdadeiro. Hoje tem mais falsos do que verdadeiro. Por isso Jesus disse que vai surgir muito mais falso profeta. Aleluia! Por isso que o Pai, olha que interessante, eita glória. Por isso que Jesus falou assim para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores, para que o adore em espírito e verdade. Deus está à procura de verdadeiro e não de falso. Falso, Deus sabe que tem muito, mas verdadeiro está faltando. Por isso que Ele procura, irmão. Eita glória! Aleluia, Deus! Escuta isso aqui. Percebe que Moisés falou assim, ó. Se vocês talvez se perguntar, como eu vou saber que foi o Senhor que falou? Moisés disse, é simples vocês saber. Se o profeta falar em nome do Senhor e não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou em presunção. Não tenha medo dele. Olha o que Moisés disse, ó, aquele profeta falou por presunção, por vontade própria. Não foi Deus que falou. Se não acontecer, não foi Deus. Escuta só, é simples. Paulo disse, não creia em toda a profecia, mas coloque a prova, para ver se vem de Deus. Paulo manda você colocar a prova, por quê? Porque quando Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Agora Moisés está ensinando o povo, ó, se você estiver com dúvida do profeta, é simples você saber. Se ele profetizar e não acontecer, não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Deus é filho do homem para cumprir o que prometeu. Escuta só. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de profecia. Escuta só, nem todo mundo está falando assim, diz o Senhor, é Deus falando. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala, irmão, eu creio nisso. Deus fala, mas Moisés disse que quando Deus fala, Ele cumpre. Agora, se o profeta vir falando assim, diz o Senhor, e não acontecer nada depois da profecia, não foi Deus que falou. Aí é profeta falso. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Escuta só. Vamos voltar lá para Crônicas. Percebe que Davi, ele vai viver o que Samuel tinha dito. Deus tinha usado Samuel para falar que Davi ia ser rei. E de fato Davi viveu o que Samuel tinha dito. Porque profeta de verdade, quando ele fala, acontece. Aí escuta só. Eu vou resumir, irmão, porque já estou de saída. Aí a Bíblia diz assim que quando... Depois que Davi ungido a rei, a Bíblia diz assim em Crônicas 11:4. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebuseus. Os Jebuseus habitavam na cidade e disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar Jebuseus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Olha que interessante. Percebe que Davi falou assim para Joabe, ó, o primeiro que atacar os Jebuseus vai receber o comando e vai ser chefe. Então percebe, antes de alcançar título e ser comandante, primeiro tem que enfrentar o inimigo. Sabe por que Davi está ensinando isso? Porque Davi também passou por gigante, passou depois de sentar no trono. Aí Davi também vai passar a mesma coisa para eles, ó. Quem atacar os Jebuseus, escuta só, quem atacar eles primeiros vai ser coroado chefe, vai receber o título de chefe e vai ser comandante do exército. Aí a Bíblia fala que Joabe foi o primeiro. Joabe falou, peraí, eu quero receber esse título, eu quero receber o comando, mas primeiro eu vou enfrentar o inimigo. Porque nada que Deus promete vai ser fácil, irmão. Nada. Vai ter dificuldade, filho. Não é porque Deus prometeu que vai ser fácil. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Números 13, que Deus falou que ia dar a terra para o povo. Moisés tinha enviado os espias para ver a terra. Só que quando chegou lá, só tinha gigante na terra, irmão. Tinha Jebuseus, tinha Eteus, tinha Ferezeus. Só tinha gigante na terra. Percebe? Deus fez promessa. Só que o povo descobriu que na terra tinha gigante. Não é só porque Deus falou, irmão, que a gente vai viver sem dificuldade. Não. A gente vai passar por adversidades. A gente vai passar por lutas. Passou depois de alcançar o que Deus disse. Não vai ser fácil, irmão. Percebe que Davi falou assim, ó. Primeiro, quem enfrentar o inimigo vai receber o comando e vai ser chefe. Então percebe, para receber comando do exército e para ser chefe, tem que passar pelo inimigo primeiro. Vai ter luta, vai ter diversidade, para só depois alcançar. Agora escuta isso aqui.
Aí a Bíblia diz, irmão, interessante que o inimigo falava assim para Davi, você não vai entrar. Olha que tremendo. No versículo número 4 vai dizer que Davi vai para Jerusalém. Mas os jebuseus vai falar para Davi, aqui você não entra. Só que Davi vai enviar Joabe vai tomar a cidade. E Davi vai colocar o nome da cidade de Davi. Percebe, o inimigo dizia, você não entra, Davi. Aqui você não entra, Davi. Aqui você não pode, Davi. Só que a Bíblia diz que Davi enviou Joabe. Joabe sitiou a cidade. E a Bíblia diz que Davi tomou posse da cidade e colocou o nome da cidade de Davi. Aquilo que o inimigo dizia que Davi não podia, Davi foi lá, tomou posse e ainda colocou o nome da cidade do nome dele. O que prevalece não é o que o inimigo manda. O que prevalece é o que o rei decreta. Eita glória! O inimigo dizia que ele não podia. Só que o rei foi lá e tomou posse. E Davi colocou o nome da cidade de Davi. Olha que tremendo. Na cidade que o inimigo dizia que ele não podia, foi na cidade que ele tomou posse e ainda colocou o nome dele. Na cidade de Davi. Na cidade que o inimigo disse que não podia. O que permaneceu ali foi o legado de Davi e não o que o inimigo disse. O que vai permanecer não é o que o inimigo disse a teu respeito. O que vai permanecer é o que o rei decreta. Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz, irmão, vou resumir. A Bíblia diz assim, depois que Davi tomou posse da cidade, no versículo número 9, diz assim, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Só para finalizar, olha que a Bíblia diz, Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então percebe, Davi tomou posse da cidade porque Deus está com ele, irmão. Quando Deus está com Davi, não tem ninguém que pode impedir. Percebe, o inimigo dizia que ele não podia, mas a Bíblia diz que Deus estava com Davi. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Aleluia a Deus. Ninguém é contra Davi, irmão. O inimigo dizia que ele não podia, mas Deus estava com ele, por isso que ele conseguiu tomar posse da cidade. Porque quem tem Deus na vida, o inimigo não pode impedir, filho. Eita glória. Aleluia, escuta só. A Bíblia diz, e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Percebe? Davi, ele ia se tornando poderoso cada vez mais porque o Senhor estava com ele. Quem tem Deus tem crescimento. Percebe que Davi, ele ia se tornando cada vez mais poderoso porque o Senhor estava com ele. Quem tem Deus tem crescimento. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. Percebe? Jesus tinha Deus era com o Filho. O Filho crescia. João Batista também crescia, se fortalecia no deserto. Percebe? Todo aquele que tem Deus tem crescimento. Olha que tremendo, irmão. Tem pessoas olhando para mim e para você, tá vendo você crescendo espiritualmente. Porque quem tem Deus tem crescimento. A Bíblia diz que Davi ia crescendo e se fortalecendo. Olha que tremendo. Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então percebe, Davi crescia não por mérito. Davi crescia porque quem está com ele dá crescimento. É Deus que dá crescimento. Quer ver uma coisa? Paulo disse, Apolo regou, eu plantei, mas Deus dá o crescimento. É Deus que dá crescimento, irmão. A Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.